Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Bom, então, estamos aqui hoje com a poeta Ana Maria Fernandes, que é, dentre outras coisas, jornalista e também conferencista, ensaísta, e tem 9 livros de poesia. E ganhou várias menções honrosas e é membro, também é premiada pela Academia Brasileira de Letras, com seu livro Seiva e Sumo. Ana Maria, nós gostaríamos de saber como é que você começou essa jornada como poeta e o que inspirou você a escrever poesia. Boa tarde para vocês. Obrigada pelo convite de eu estar participando da entrevista CULT. Agora, gostaria desde menina, eu tenho essa facilidade de escrever. Começou no colégio. A minha professora de português, gostando muito do que eu escrevi, chamou minha mãe e disse: olha, sua filha tem uma tendência a, quando faz redação, escrever uma prosa poética, quase uma poesia e tal. Aí minha mãe não achou, ficou surpreendida, porque na minha família, a família do meu pai, tem vários escritores, inclusive um que é modernista, Jorge Fernandes, que Mário de Andrade teve em Natal, que ele não saía de lá, para conhecê-lo. Ele era dono de um café que só se reunia os intelectuais à noite, chamado Café Majestic. E aí recebeu Mário de Andrade lá. Mário de Andrade ficou encantado com as poesias dele e declamou na Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo, e declamou 2 poesias do meu tio Jorge Fernandes. Então, a minha família tem muita gente que escreve. É isso aí. Maravilha. Ana, agora, Ana, é uma grande satisfação tê-la aqui conosco, né? A minha também é muito grande. Seu envolvimento com a poesia desde os velhos tempos, né, querida? Ali em Ipanema, né? Convivendo ali no meio daqueles poetas alternativos ali, né? No início ali. Ana, Exato. quais são as suas principais influências literárias, né? E quais poetas e escritores que você admira? E por quê? E por quê, Ana? Olha, quando a minha mãe soube dessa minha facilidade de escrever e tudo, ela, no mesmo prédio que a gente morava no Leblon, tinham 2 jornalistas e poetas, Homero Homem e Fagundes de Menezes, que chega a ser primo da gente, da minha família. Então, ela me aproximou, eu tinha 12 anos de idade, me aproximou tanto de Homero como de Fagundes. E eu tive mais afinidade no início com Homero, e Homero, então, me introduziu à leitura de poetas como Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana. Então, eu fui diversificando. Já mocinha, fui diversificando a minha leitura e escrevendo um pouco melhor, né? Já estava mais amadurecida, e foi assim que começou. A minha influência foi bem dirigida, porque ele me apresentou logo a quem? A Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, eu tenho até aqui um comentário dele sobre o meu primeiro livro, que eu mandei para ele através do Homero Homem,
que tinha uma reunião aqui aos sábados, chamado Sábado. Então, esses intelectuais que moravam aqui pelo Ipanema e Leblon se reuniam na casa do Dolly e ele disse, aqui é uma poeta menina ainda, mocinha, eu queria que você conhecesse. E aqui é o primeiro livro dela. Eu tinha 20 bilhetes dizendo, me parabenizava pela poesia radiante que ele encontrou em meus versos e tal. Foi interessante isso. Foi assim que eu comecei. Estou aqui até hoje, né? Uma influência maravilhosa, né? Começou muito bem. E aí, como é que se dá o seu processo de escrita? Você tem alguma rotina específica ou ritual para escrever um poema? Olha, quando era mais moça, até no ônibus para eu ir para trabalhar na cidade, eu escrevia. Mas, hoje em dia, eu estou mais consciente. Então, eu faço uma coisa assim mais pensada. Agora, é engraçado que é à noite, que eu gosto de dormir tarde. Então, é mais ou menos à noite é que eu gosto de estar todo mundo tranquilo, e eu também, num ambiente mais calmo, sem muita conversa, sem televisão ligada e tal. Eu aí fico na minha, eu tenho um escritório e escrevo tranquilamente. Quando eu tenho inspiração, eu prefiro à noite, à madrugada. É isso aí. Justamente, Ana, justamente sobre fazendo aí um intercâmbio nessa tua resposta, qual o tema ou tópico recorrente em sua poesia? Existe algum assunto em particular que você gosta de explorar, minha querida poeta? Olha, eu gosto de externar o que eu estou sentindo no momento. E, às vezes, o que eu guardo do que eu sentia, uma emoção que eu senti durante o dia. Mas é variado, viu? Eu, antigamente, ficava muito presa ao eu lírico, quer dizer, eu falava muito sobre o que eu estava sentindo. Mas eu achei que estava na hora de eu sair de dentro para fora e começar a falar do que eu via fora, o que eu sentia, né? Que as pessoas me transmitiam, ou a natureza, um dia lindo, que eu estivesse na praia, no sol, porque eu gosto muito do mar. Então, tem muitas poesias que falam sobre o mar. Então, é isso aí, é muito diversificado atualmente. Mas isso aí foi no crescendo. Na medida que eu ia amadurecendo, eu então comecei a mudar, entendeu? E eu mesma notei isso, senti essa necessidade de estar fazendo poesias com outros temas, com variados temas. É isso aí. Olha só, Ana, alguns poetas e escritores também falam muito de bloqueio Ao criativo. bloqueio. Isso acontece com você de vez em quando? Já aconteceu, sim. O que você Aconteceu faz para de eu superar? querer, escrever e começo a escrever e não fico satisfeita, boto para o lado e não sai aquilo que eu estou sentindo, entendeu? E não como cá contento. Então, eu já tive várias épocas assim. Tanto que tem uma grande diferença. O penúltimo, um dos meus últimos livros que eu lancei foi em 1999, na Bienal do Livro. Depois eu passei vários anos sem escrever, e quando escrevia, deixava na gaveta. Depois, quando eu voltei a ter novamente inspiração mesmo, eu aí aproveitei aqueles versos que eu deixei pela metade, ou que eu não gostei das rimas, qualquer coisa assim, eu peguei de novo, trabalhei em cima deles, e eles hoje estão publicados. Isso aí. Maravilhoso. Você tem algum processo para superar isso ou você deixa
simples de... Não, eu deixo fluir naturalmente, entendeu? Não me preocupo, não, porque eu acho que quanto mais as pessoas se preocupam, mais isso se acentua, porque aí dá esse bloqueio geral mesmo, total. Isso aí. Ana, querida, eu sei que você lançou o livro, aliás, eu adorei o livro que você lançou em cima da questão da pandemia e tudo, em cima da Ah, muito interessante, muito bom esse livro. Agora, a pergunta é o seguinte: como você vê o papel da poesia na sociedade atual, Ana? Como também você acredita que ela pode ter um impacto significativo em toda a conjuntura aí que você vê, querida? olha, eu sou meio cética quanto à sociedade atual. Eu acho que o mundo está passando um período muito confuso, muito complicado, com guerras e desavenças, e que a gente não sabe por trás disso quais são os interesses que existem, né? Então, que a gente sabe que existem, então, mas eu não cabe aqui a falar sobre política agora. Mas acontece que eu acho que a sociedade hoje ela está muito egoísta. O homem em si, não é só no Brasil, no mundo inteiro, tá? O egoísmo está prevalecendo em primeiro lugar. Então, eu acho que poesia é para alguns, não é para todos. Principalmente no Brasil, que existe uma, uma uma grande diferença na classe social. Então, às vezes, a pessoa não tem dinheiro nem para comer direito, a cesta básica está tão cara, e não tem dinheiro para comprar um livro. Então, é difícil, é uma coisa bem difícil, eu acho. Mas ainda assim a gente não pode Ah, não, desistir, de jeito nem nenhum. perder a esperança, né, Ana? Não, Porque não, de jeito projetos nenhum. do futuro, né? Não, mas que tem que se preocupar realmente com o panorama mundial, porque é guerra em Israel, guerra na Ucrânia, guerra também na África, que ninguém comenta isso, mas que existe. Então, é um problema, sabe? É um problema muito grande e essas desavenças. Mas o E... poeta tem que seguir adiante, não é? eu falo muito nas minhas poesias sobre isso, combato muito. Vários pesares, seguir em frente. Quais são os seus planos para o futuro? Poeta. Tão grandes. Eu vou lançar agora um livro em julho, que é meu aniversário também. Então, já até aluguei o local, que é um local novo aqui no fim do Leblon, Verso Café Cultural. É um local muito agradável e que sempre tem show de bossa nova lá. E então eu chamei até Ronaldo Sá, que eu gosto muito da voz dele, para cantar, animar a reunião, porque não vai ser só o lançamento do meu livro, vai ser a comemoração do meu aniversário também. Ah, Então, é o Maravilha. meu 10º livro. E eu estou muito contente E a minha avó dizia que o melhor da festa era esperar por ela. Então, é justamente o que eu estou fazendo, com essa organização da minha noite de autógrafos e do meu aniversário também, né? E todos vocês, quando forem, vão comer bolo comigo. Então, eu estou muito feliz agora. É um momento muito, sabe, muito bom na minha vida, né? Alegre. Graças a Deus que a gente tem esse lado, né, Marisa? lá. Que Né? tem as tristezas, mas também tem as alegrias, que são muito grandes. A poesia me proporciona isso. E meus amigos poetas também. Eu gosto muito do grupo que eu pertenço, que é bem grande. Bem grande. O poeta é o fingidor, já dizia Fernando. E É já verdade. o que deveras sente, né? Sim. Ana, olha só, a tua participação em nossos encontros, Sarah, é muito proeminente, tá? Você é uma figura e muito querida, né, no nosso meio. Agora, Ana, a pergunta é a seguinte: como você lida, como você lida com as críticas ou o feedback negativo, né? Geralmente vem
aquele feedback negativo em relação ao seu trabalho, tá? Esse trabalho que você realiza. Isso te afeta? Afeta a sua escrita de alguma forma? Como você lida com isso, querida? Olha, esse aspecto aí nunca me afetou, porque eu acho que a gente tem que ser superior a essas coisas. Tem pessoas que são mesquinhas mesmo por natureza e gostam de azucrinar a vida do outro. Então, quando uma vez, eu vou contar até a vocês uma coisa que me aconteceu, mas eu estou esperando isso. Sem saber se eu tinha outros livros publicados, se eu tinha sido já premiada, qualquer coisa, eu disse a uma certa pessoa, que também é do nosso meio, que o Gilberto Mendonça Teles ia fazer o prefácio do meu livro. Essa pessoa disse: o quê? Ele aceitou ser seu prefaciador? Que você fez para ele aceitar? Mas com segundas intenções, quando falou isso para mim, eu não gostei. Não me senti bem com essa observação. E disse: olha, eu não preciso fazer nada disso e não sou uma pessoa desse gabarito que você está me considerando aí. Quer dizer, me ofendeu realmente, e tanto que me ofendeu que até hoje eu ainda guardo isso e conto, mas não digo santo, né? Nenhum. Quem foi que falou isso para mim? Mas que é chato é. Eu acho que a mulher, nesse ponto, também é discriminada, sabia? Por que eu não, o professor Gilberto Mendonça até não poderia fazer um prefácio para mim como faria para vocês? Quer dizer, isso aí foi uma discriminação, eu senti. Senti isso bem fundo. Não dei a perceber na hora, não. Dei a minha resposta e fiquei na minha. Mas existem essas pessoas realmente maldosas no nosso meio. Ou invejosas, talvez, sei lá. Tudo isso está computado, né? Computado aí, né? Da mentalidade. Mas a gente vai levando, né, Dalberto? Vai levando. Infelizmente, Então, né, Ana? Isso ainda. pois é. Mas sempre existiu, né? Desde a época da maçã no paraíso, a serpente, né? Ah, exatamente. Sempre Sempre existiu. a gente tem que saber como lidar com isso. Como lidar, Você exatamente. lida muito bem. E que conselho você daria para aspirantes a poetas que estão começando e não sabem ainda desses malabarismos, desses truques, não é, desses jogos de cintura que a gente tem que ter? Eu acho o seguinte: o poeta, a pessoa que quer se aperfeiçoar para ser um bom poeta tem que ler muito, estudar, ler muito. Acho que a leitura faz parte desse aprendizado da gente e melhora, inclusive, a nossa escrita, está entendendo? Eu acho que é isso. E, se possível, conviver no meio, né? Para estar sempre presente e saber o que está atualmente se fazendo, se, se criando, ficar inteirada das coisas, né? Então, por dentro mesmo. É isso aí. Ana Maria, Principalmente a leitura. você poderia, para terminar, infelizmente está acabando o nosso tempo, né? É. Então, Passou tão rápido, se você né? falasse um poema seu. Você pode falar um poema seu aqui, agora? Posso, assim, de repentino eu posso, mas esse poema é antigo. Eu fiz nos anos 80, quando eu trabalhava na coordenação. Eu era assessora de imprensa da presidência da Light, do filho do embaixador Luiz Oswaldo Aranha, que tem o mesmo nome. Então, eu conversava muito com vários poetas que também trabalhavam comigo, e aí eu fiz essa poesia e declamei. Eles eram meio machistas, não gostaram na época, não. Mas é uma poesia atual e é a favor da mulher, e em homenagem a você, eu declamo a poesia, que é a mulher. Amar, ela amava, sem voracidade, sem queixumes. Tudo era suspiros, censuravam a vida.
não queriam que ela fosse em frente. Ela não era uma vida quase que perfeita. Hoje tudo mudou. Ela não mais espera. Avança atuante, não pede passagem, nem pede perdão. Com jeito, meio sem jeito, vem que vem abrindo espaços, bradando por seus direitos. Não teme cair no laço, artimanhas da submissão. Ama com vontade e arte. Abre as pernas sem peso. Sêmea que se entrega ao macho, repleta de mel, lampejos, solta de véus ou amarras. Mas Deus, que mulher é essa? Tamanha é a sua garra que mergulha inteira em busca de liberdade, lutando por igualdade contra a discriminação. Mas Deus, que mulher é essa? Um anjo? Um mito? Demônio? Me diz, que mulher é essa? Eu fiquei sair. Maravilhoso! É a sua cara esse poema, Ana. Não era um momento que eu estava Muito reivindicando para as mulheres direitos. Você é uma poeta, aliás, é uma poeta carioca assim, muito querida aqui no Rio de Janeiro, quiçá no Brasil, né? Porque eu gosto muito de frequentar os locais onde estão os meus pares. Eu acho ótimo isso, uma maravilha, esses saraus que eles organizam, não é não? E sempre estou me encontrando com vocês também, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Ana. Ana, E lembrando também aos espectadores que a Ana vai estar com um poema a cada dia, são cinco poemas, diariamente, aqui nesse canal. Então, não esqueçam, curtam. Os poemas são inéditos, são do meu novo livro, que eu vou lançar em julho, tá bom? Ana, muito obrigado, querida. Obrigado. Obrigada a vocês, de coração. Obrigado Valeu. mesmo por estar aqui conosco nessa nossa sala do Poesia Cult. Muito obrigado. Muito Obrigada, obrigado. Obrigada a vocês, obrigada também. Muito obrigado.